verso 21. Eu comentei no domingo, no começo da pregação, que você deveria emprestar a sua mente ao Espírito Santo. Porque nós, como domingo, nós vamos contar uma história, nós vamos confrontar essas histórias e nós vamos ver o que ela traz de bênção para as nossas vidas. Amém? Então, não se distraia, tente se concentrar, entre na história, empreste sua mente para que o Espírito Santo venha te conduzir. Amém? Nós estamos na semana da Páscoa. Domingo nós falamos sobre a crucificação de Cristo. E no contexto da crucificação tinha um homem chamado Simão, o Cirineu. E é sobre esse homem que eu quero falar nessa noite. Amém? Todos encontraram? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: E obrigaram a Simão, Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Amém? Mais uma vez. E obrigaram, fala assim, obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, fala assim, Rufo, a carregar a cruz. Amém? Você pode se assentar, em nome de Jesus. Quando nós lemos esse texto, e fala assim de Simão, o Cirineu, às vezes algumas pessoas entendem que Simão é o nome, Cirineu é o sobrenome dele. Mas não é, o nome dele é Simão, mas se fala a referência de Cirineu, foi da onde ele nasceu, da onde ele vinha. Essa cidade, ou esse país, chamado Cirene, está na costa norte da África, e até os dias de hoje existe, mas eles se passaram, o decorrer do tempo foi passando, e ela foi mudando de nome. Hoje, para quem é antenado em TV, sabe que vai lembrar desse nome, desse país. Hoje ela se chama Líbia, onde tem muitos refugiados, muita guerra. Naquele tempo se chamava Cirene, mas mais antigamente a gente conhece essa cidade por outro nome, porque ela é muito famosa na Bíblia por uma história. Em 1 Reis, capítulo 10, 1 Reis, capítulo 10, essa cidade se chamava Sabá, onde veio uma rainha ter com Salomão. Conhecer o Deus de Israel, conhecer a sabedoria de Salomão, a riqueza, porque e como Deus tinha dado tudo aquilo para ele. Esse é o contexto da história. Então, Simão, o Cirineu, Simão, o africano. É isso que a Bíblia está dizendo, a história está dizendo. Simão era um homem, um judeu piedoso. Ele levava a sério a sua fé. E ele tinha 2 filhos, como o texto diz, Alexandre e Rufo. Existia uma sinagoga, para quem não conhece, é como se fosse a igreja dos judeus, lá na África, onde ele morava. E esse povo, eles eram muito conceituados lá em Jerusalém. Quando eles iam para Jerusalém, tinha uma sinagoga própria para eles. Existiam muitos judeus naquela época, lá em Cirene. Para que você possa entender, judeu lá em Cirene é como se eles não são chamados como um povo de uma nação, mas era uma religião judaica. Então, eles iam, e aquelas pessoas que eles assim ganhavam para o judaísmo eram chamados prosélitos. Então, existiam judeus de sangue, e existiam aqueles que eram agregados, os prosélitos. Simão, ele não era um prosélito. Descobriram pela história, pastor Marcos, que ele tinha um sangue de judeu. Quando ele se converteu ao judaísmo,
e foi falando que ele tinha raiz judaica, logo os judeus puxaram a sua genealogia, porque para eles isso é muito importante. Inclusive na Bíblia, quando se fala a respeito de Jesus, existem 2 evangelhos que falam sobre a genealogia de Jesus. A de Mateus fala de Abraão até Jesus, e o doutor Lucas ainda vai de Adão, o primeiro homem, até Jesus. Porque eles são muito criteriosos nessa questão de linhagem, de sangue. E quando foram puxar a raiz genealógica de Simão, descobriram que realmente ele tinha sangue judeu. Porque lá na sua raiz, descobriu que quando a rainha de Sabá veio de Israel, voltando para a sua terra, ela estava grávida de Salomão. E Simão fazia parte dessa genealogia, pastor Marcos. Além agora dele não ser um prosélito, ele era um judeu de sangue nobre, porém negro. Era um africano. Isso mudava todo o contexto da vida de Simão. Da vida de Simão. Porque, como prosélito, ele não poderia galgar muitas oportunidades na sinagoga. Agora, como ele tinha um sangue de judeu, uma raiz genealógica, agora os filhos dele poderiam estudar numa escola rabínica, ele poderia, então, agora ter alguns privilégios, inclusive o seu filho aqui, que você está falando, Rufo, porque que a Bíblia faz questão de frisar o nome dele, nós vamos falar mais adiante. Ele tinha 14 anos nessa época aqui, e ele ia passar pela sabatina da escola rabínica. O que é isso, para você poder entender? Um filho de judeu, quando ele completava 5 anos de idade, eles iam passar pela escola rabínica. Ele estudava, pastor, dos 5 anos até os 14. E ali, nos 14 anos, ele passava por uma sabatina, mais ou menos de uns 70 anciões, e os 70 anciões começavam a perguntar para ele sobre a lei, sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, e tudo que ele perguntava, que os rabinos perguntavam, ele tinha que saber, porque senão ele era reprovado. Se ele fosse reprovado, eles estendiam a mão para ele, e falava assim: rapaz, você agora vai servir para 3 coisas: trabalhar, constituir família e assistir às reuniões na sinagoga. Servir a Deus na sinagoga. Mas como mestre, na obra de Deus, você não serve. Para aqueles que eram aceitos, eles colocavam a mão no ombro e falavam: a partir de agora, você vai passar por um ensinamento mais profundo. E dos 14 até os 30 anos, eles se formavam como mestres, como rabino. Isso aconteceu com Jesus. Só que com Jesus foi mais cedo, porque com 12 anos, 2 anos antes, a Bíblia fala no Evangelho de Lucas, que ele sumiu da vista dos pais, e ele foi lá para o templo. Estava acontecendo exatamente uma sabatina. E ele começou a conversar com os rabinos, com os mestres, a respeito de toda a Torá. A Bíblia fala que quando os pais dele deram conta, já passaram 2 dias, eles já estavam no caminho, na caravana de volta. Aí já teve que voltar, Maria e José, para procurar Jesus. E quando acharam ele já 2 dias, falando com os rabinos. E já não estava falando mais sobre a lei, o Pentateuco, mas sobre os profetas, sobre os salmos, sobre os livros históricos. E a Bíblia fala que eles falavam assim, ficaram espantados, dizendo assim: que tamanha sabedoria a desse jovem. Com 12 anos já recita toda a lei, todos os salmos, todos os profetas. E Jesus então passou a estudar na escola rabínica, e se formou em mestre com 30 anos. A Bíblia oculta essa parte, mas o que Jesus fazia na sua adolescência, na sua juventude, era estar ali aprendendo. É por isso que muitos, quando se deparam com ele, falam assim:
Raboni, Rabone, mestre. O engraçado é que quando Jesus se forma na escola rabínica, e ele tem que fazer discípulos, a primeira coisa que Jesus vai fazer é ir de encontro aos seus discípulos, e ele encontra Pedro, e coloca a mão no ombro dele, e fala assim: me segue. Você sabe o que é isso? Pedro, se ele estava pescando, é porque um dia ele foi reprovado lá, pastor Marcelo. É porque um dia olharam para Pedro e falaram assim: você não serve, você não tem talento. Olharam para ele e falaram assim: você não serve para estar aqui. E ele foi ser pescador. Mas quando Jesus então vai fazer os seus discípulos, ele pega e coloca a mão sobre o ombro do rejeitado, o ombro daquele que um dia falaram: você não serve, e falou assim: me segue, porque eu vou fazer você pescador de homens. Se para a religião você não serviu, se para o mundo você não serviu, para mim você tem valor. Quantas vezes nós fomos rejeitados? Ou nos olharam meio torto, de cima para baixo. Ih, será que serve? Esse magrelão aí, será que vai dar alguma coisa? E ainda terça-feira nós estávamos falando do Senhor, um pastor completo. Canta, prega, ora, profetiza. Mas um dia talvez olharam para ele e falaram: não serve. Não tem tipo. Mas para Deus não precisa ter tipo, para Deus precisa ter coração quebrantado, coração voltado para Ele, amém? Agora, voltando lá à história de Simão, Simão estava passando por um momento muito importante da sua vida. Primeiro porque o seu filho poderia se tornar um rabino, Rufo, o mais velho. A segunda é porque para um judeu que morava fora de Israel, era obrigatório que pelo menos ele participasse de uma das 3 grandes festas em Israel. Era a festa das cabanas, ou dos tabernáculos, ou a festa de Páscoa, ou a festa de Pentecostes. Uma dessas 3 festas eles tinham que participar pelo menos uma vez na vida, para ser um judeu aceito. A festa de Páscoa tinha um quê especial, porque havia uma cerimônia na festa de Páscoa, que era a cerimônia da aspersão, da purificação, onde que os judeus vestiam uma veste de linho toda branca, linho branco, não poderia ter nenhuma mancha, não poderia estar suja, e assim como o cordeiro que era morto naquele altar, e tinha que ser examinado, assim também aquelas pessoas que entravam para o pátio, para o lugar do holocausto, tinha uma pessoa lá na porta, examinando as vestes dele. Não poderia ter nenhum defeito. Só tinha uma porta. Ali mesmo, pastor Marcos, se eles não tivessem adequado, eles voltavam. Ali o cordeiro, ali quando as pessoas entraram e o cordeiro ia ser morto pelo sumo sacerdote, eles pegavam uma lâmina, uma espada, e se passava na jugular do cordeiro. E aquele sangue espirrava, e o sumo sacerdote pegava pelas patas traseiras daquele cordeiro, estendia em cima da bacia de bronze, e começava a girar, a fazer um círculo, num sentido horário, por 7 vezes, até que o sangue fosse todo derramado. O que aquilo significava? Significava porque era o cordeiro que tirava o pecado do povo, era um sangue que ia ser derramado para a remissão. O sentido horário é o tempo do homem, cronos, e a questão, que ele era levantado aos céus para ser derramado ali, e eles estavam dizendo, a aliança, aliás, a questão de ser as 7 voltas, como um círculo, simbolizavam a aliança. Eles estavam dizendo, é uma aliança de sangue perfeita, que tem que ser feita até se alinhar o tempo
do homem com o tempo de Deus. Ou seja, até nós vamos fazer isso com um cordeiro, até que venha um que venha fazer um sacrifício maior, eterno. Eles fizeram isso com o cordeiro, queridos, Páscoa após Páscoa, durante milhares de anos, centenas de anos, desde lá de Moisés, quando saiu do Egito, até os dias de Jesus. Eles faziam aquilo na expectativa de que estava breve, o cordeiro que iria substituir aquilo, que ia remir o povo de Israel. O que eu quero dizer com isso? Passaram muitos anos, até que nesse texto que nós lemos, os tempos se convergiram. O Cronos com o Kairos de Deus, o tempo de Deus com o tempo dos homens. Chegou ali agora, aquele cordeiro que ia ser imolado, ele já não ia ter mais necessidade, porque Jesus era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que eu quero dizer? Que tem situações na nossa vida, a qual nós oramos, nós jejuamos, nós pedimos a Deus, e ela não vem, ela não acontece. E às vezes nós questionamos e falamos assim: por que, Senhor, que não acontece? Por que eu vou na campanha? Por que eu faço a campanha quarta-feira? Por que eu vou no círculo de oração de manhã, de tarde, e a minha bênção não vem? Eu quero te dizer, é porque tudo tem um tempo certo para acontecer. É o tempo de Deus. É porque não aconteceu ainda. É porque o tempo do homem ainda não se convergiu com o tempo de Deus. Porque quando esses dois tempos se alinham, o Kairos de Deus com o Cronos na terra, aí a sua bênção acontece. Aí quando Deus vem abrir a porta, não tem homem que venha fechar. Quando Deus então se levanta, não tem agrilhão que venha prender, porque é o tempo estabelecido para Deus, para todas as coisas. Deus tem um tempo para a tua vida. Se ainda não aconteceu, persevera, porque vai acontecer. Sabe por que aleluias, glória a Deus. Sabe por que muitos não recebem a sua bênção? Porque não sabe esperar o Kairos de Deus. Não sabe esperar o tempo de Deus. E eu quero falar para você que o tempo é algo importante para a tua vida. Porque bênção antes do tempo se torna maldição. Quantas pessoas supostamente receberam a bênção e acabaram com a sua existência por causa disso? Deus tem um tempo para preparar a sua vida. Quanto maior for a bênção, pode até então maior demorar. Você sabe por quê? Porque o período da espera é o período que Deus está estruturando a tua vida, preparando o teu coração para receber. E talvez se você recebesse antes, não ia ser a bênção toda que você o que você esperava, que você sonhava. Mas quando você espera o tempo de Deus, não se precipita, aquilo se torna bênção sem medidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes. Simão esperava por aquele momento. A festa que Simão escolheu era a festa da Páscoa. Porque uma só vez, pelo menos uma só vez. Porque para quem estava longe, querido, era um gasto tremendo ir para Israel, participar dessas festas. Imagina, a gente fala de linho, de uma túnica de linho branco, mas não era todo mundo que tinha condição de comprar. Primeiro se comprava a túnica, se guardava. Agora imagina, lá de Cirene até chegar em Jerusalém, é 1.600 quilômetros. Quando a gente olha isso, mais ou menos numa distância daqui, como São Paulo, né, pastor? Se você pega um avião, sei lá, em 3 horas você está lá. De carro, cerca de 18 horas de viagem. Mas de mula... E olha que eles só andavam de dia, porque de noite era muito perigoso. Assaltos, salteadores. Só andavam durante o dia, de 6 da manhã a 6 da tarde. Quem tinha mais condição ia de camelo, quem não tinha ia com a sua jumentinha, com o seu burrinho. Lidar com burro é uma coisa impressionante, né? Quando ele empaca, não tem quem faça sair do lugar. E se bater, aí que é pior. Fazer que nem Balaão. Bateu, até que o anjo teve dó da jumenta e teve que falar através da boca dela. Param de bater. Você imagina que viagem era aquela? Quanto de dinheiro que ele tinha que ter? O que Simão sonhava era estar ali, em Israel,
naquele ano. Talvez, por que eu falei do Kairos de Deus? Porque, irmãos, muitos anos, talvez Simão queria estar numa festa de Páscoa e nunca teve. O tempo que Deus abriu para ele estar foi aquele ano. Era o sonho dele. Era meses saindo de Cirene, lá da África, até chegar em Israel, no Oriente Médio. Meses. Imagina toda noite, quando ele ia descansar da sua viagem, que ele armava a sua tenda e colocava a cabeça lá na bagagem, no travesseiro e falava assim: oh, a viagem que eu tanto esperei. Eu vou receber pelo menos um pingo de sangue daquele cordeiro que vai ser imolado. Eu vou levar aquela veste suja com aquele sangue e vou mostrar para o meu filho Rufo, para o meu filho Alexandre. Eu vou contar para a minha esposa. Eu vou chamar meus amigos lá na minha casa e vou mostrar: eu tive em Israel. Eu fui marcado pelo sangue do cordeiro. Meses. Quando Simão chega, está acontecendo a crucificação. Quando ele entra, a Bíblia fala no Evangelho de Lucas que ele veio do campo e entrou pela porta de Damasco, que ia dar numa esquina. É uma rua até hoje estreita, que quando você chega no final da esquina, você dobra e vai descendo até a saída da cidade que dava para o Gólgota, ou para o templo, o átrio do templo, onde se acontecia essa festividade. Quando ele olhou, ele viu uma grande multidão naquela esquina. Ele já chegou na porta de Damasco e vestiu a túnica branca. Ele foi chegando, ele viu aquela grande multidão, ele não sabia o que era, mas ele foi pedindo licença, com licença, eu quero ser o primeiro, eu quero estar lá na ponta da esquina, porque quando essa multidão passar, eu quero ir para lá. Lá onde está o lugar do sacrifício. E de repente, aquela via, chamada Via Dolorosa, estava toda cheia. Umas pessoas gritando, xingando, amaldiçoando Jesus, o Nazareno. Outras pessoas chorando. E ele entendeu: é uma condenação romana. Eu vou esperar essa multidão passar para mim ir de encontro ao átrio do sacrifício. E ele fica imaginando e pensando assim: será o que foi que esse homem fez de tão terrível? Porque tinha uma plaquinha que ele carregava com a sua condenação. E quando foi chegando mais perto, ele foi olhando para aquela plaquinha e estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Isso é condenação para ele passar por essa humilhação toda? Ele viu o corpo de Jesus todo flagelado. Por onde ele andava, poças de sangue eram derramados. Uma cruz pesadíssima, porque a cruz, ele viu um homem franzinino carregando aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para Barrabás, porque a cruz era feita conforme o condenado, mas não era para Jesus ser condenado, era para Barrabás ser condenado. Ele carrega uma cruz que não era dele, a cruz que era minha, que era sua. 70 quilos, já todo ensanguentado, fraco. E ele vai cambaleando, até chegar naquela esquina, se coloca a mão sobre uma pedra e deixa a cruz se escorar. Os soldados olham aquilo e vê pelos flagelos de Jesus que ele ia morrer antes do tempo. E eles foram escolher alguém aleatório para carregar aquela cruz. Não tinha ninguém, não tinha alguém preparado para carregar aquela cruz. Era qualquer um. Poderia ser qualquer pessoa. Não tinha pessoa chorando lá, porque não aceitavam que ele estava morrendo como um condenado. O soldado podia olhar e falar assim: você carrega a cruz, está chorando por ele, agora ajuda. Mas aquele soldado olha e vê aquele homem com roupa branquinha, já destacava, né? E você carrega a cruz.
Simão deve ter pensado assim: o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com essa condenação, eu não conheço esse homem, eu vim aqui para o sacrifício, eu não vou sujar minha roupa. O soldado coloca a mão na espada e fala: carrega a cruz. Sabia-se que com soldados romanos não poderiam brincar. Ou ele carregava a cruz ou ele morria. Aí já vai Simão. Jesus escorado numa pedra de joelhos, ele pega, com um braço, coloca o madeiro nas costas e com a outra vai estender Jesus. E Jesus coloca as mãos sobre o ombro de Simão e Simão vai levando ele de uma esquina até a outra. De uma esquina até a outra. De uma esquina a outra, são 50 passos somente. E ali ele deixou a cruz e Jesus seguiu o seu destino. O engraçado é que Simão deve ter olhado para o céu, deve ter visto mais ou menos, essa é a hora do sacrifício. Mesmo se desse tempo de eu chegar lá, esse condenado manchou a minha roupa inteira. Já que ele não ia, pastor Marcos, lá para o altar do holocausto, porque ele não ia entrar, porque estava sujo com sangue, ele resolveu acompanhar a crucificação inteira. A primeira coisa que eu quero abrir aqui o parênteses, para ministrar sobre a tua vida, algo profético para a tua vida. Simão sonhou a vida inteira em estar naquele lugar, naquele dia, para receber o sangue de um cordeiro, pelo menos uma gota de um sangue, daquele cordeiro que ia ser imolado. Mas os sonhos de Simão foram frustrados. Os sonhos de Simão foram frustrados por Deus. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estejam com amargura no coração porque o seu sonho foi frustrado. Talvez você e você esteja ouvindo essa mensagem e esteja falando assim: Deus também fez isso comigo. Um dia eu sonhei com isso, um dia eu sonhei com aquilo outro, mas eu não recebi. Ou eu recebi ou eu perdi. O meu sonho foi frustrado. Por que Deus frustra sonhos? Quem quer saber? Fala assim: por quê, pastor? Por que Deus frustra sonhos? Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Quando os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, Ele frustra os nossos sonhos. Simão queria somente um pingo de sangue daquele cordeiro, que um dia ia passar, mas ele recebeu de Deus a marca do sangue do cordeiro, que é eterno, que lava, que redime, que restaura, que perdoa. E ele não imaginava, ele queria chegar ali, participar da cerimônia e voltar, mas o nome dele foi eternizado, e mais de 2000 anos depois, ainda se prega sobre o nome desse homem, Simão Cirineu, porque Deus frustrou o sonho dele para realizar um sonho maior. É que nem Ana. Ana sonhava com um filho. Ana desejava um filho. Mas Deus sonhava com um profeta. Muitos querem dar resultados porque que Ana não recebeu isso, aquilo, outro. Eu só acredito que Ana não gerou um filho, porque ainda o Kairos e o Cronos não estavam alinhados. Ainda não era o tempo para Samuel nascer. Mas Ana alimentou o coração de um filho. E Deus falou assim: ainda é pouco, mulher. Você quer um filho, mas eu quero te dar um profeta. Um profeta. Se você hoje está aqui e se depara, teve os sonhos frustrados. Deus só frustra sonhos quando Ele tem algo maior para te entregar. Quando Ele tem algo maior para fazer na tua vida. Ainda não é o fim. Talvez você não esteja entendendo, mas Deus tem um sonho maior no meio dessa aflição, dessa angústia que você está vivendo. Simão entendia, estudou a lei, entendia alguma coisa a respeito da lei,
E ele ficou pensando, porque eu fico imaginando que os olhos de Jesus, ao olhar para Simão, deve ter o confrontado. Simão acompanhando a crucificação, e aquele olhar não saía da mente dele. Imagino eu que Simão deve ter se questionado: será que esse homem realmente é inocente? E a Bíblia fala, queridos, que quando Jesus deu o brado na cruz, o brado de está consumado, está pago, o brado da nossa vitória, a Bíblia fala que o céu escureceu. Era em pleno meio-dia e o céu se tornou escuro. Houve um terremoto sobre a terra, os sepulcros se abriram. Até aquele soldado que feriu Jesus, ele admitiu: este é o Filho de Deus. E Simão estava ali, naquele lugar, aquela prova que Simão estava querendo. Será que esse homem era inocente? Será que esse homem era filho de Deus? Ele teve a prova porque ele viu Deus se manifestando ali, quando Jesus foi morto. Aquelas pessoas que estavam chorando, acompanhando Jesus, Simão deve ter perguntado: quem é esse homem? E aquelas pessoas foram falando, e mal nenhum se encontrou nele. Pelo contrário, aonde ele passava, ele curava as pessoas, ele libertava as pessoas. Mataram por inveja. E ali Simão se converteu. Sabe o que eu quero aprender? O que eu aprendo, o que eu quero te ensinar? Que Simão é a prefigura da igreja. A primeira coisa que eu quero te dizer é que Simão teve que carregar a cruz. Hoje, nós vivemos no tempo do VaptVupt, né? Do controle remoto que liga a televisão, do micro-ondas que sai comida instantânea, o tempo do miojo, né? Hoje existe muito crente miojo, né? 5 minutos, instantâneo. Não é assim. Se aquele homem representava a igreja, eu quero dizer para você uma coisa: como igreja, nós temos que levar a nossa cruz. Jesus, ele falou: quem quiser vir após mim. Não é obrigado, você não é obrigado a ser discípulo de Jesus. Mas uma vez que você entende que tem que ser discípulo de Jesus para herdar o céu, ele fala assim: tem que carregar a sua cruz. E para que serve a cruz? Hoje eu fiz essa enquete lá na mesa de casa. Perguntei para a Brenda o que significa carregar a cruz. Depois perguntei para a Elisana o que significa carregar a cruz. E elas falaram, né, o que acharam, as suas teorias. Mas você sabe o que é carregar a cruz? Carregar a cruz, pastor Marcos, é aquilo que Paulo escreveu lá no livro de Filipenses, capítulo 2. Ele fala assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Carregar a cruz. Às vezes a igreja quer tratar algo do lado de fora, mas carregar a cruz é tratar dentro, é tratar sentimento. É muita gente querendo herdar o céu, meu querido, mas não trata com o interior, não trata com sentimento. É sentimento de ira, é sentimento de inveja, é sentimento de rancor, é sentimento de vários tipos, dos mais diversos, aonde que não habita o Espírito de Deus, mas habita tal Espírito. Sabe o que é negar a si mesmo? No seu original está escrito assim: é mesmo você tendo o direito, você abrir mão. Sabe, é mesmo quando pessoas nos maltratam ou nos ferem, e nós temos o direito de não perdoar, e nós perdoamos. Assim nós estamos levando a cruz. Nós estamos levando a cruz. Que haja em vós o mesmo sentimento. Que tipo de sentimento tem passado dentro do seu coração? Que tipo de sentimento tem andado, tem percorrido dentro do seu coração? Quem trata o externo é religião, é capa,
É aquilo que os fariseus faziam. Jesus condenou eles dizendo assim: vocês falam para o povo levar fardos pesados, mas nem com um dedo sequer vocês se mexem para fazer isso. Mentirosos, hipócritas. É capa, é sepulcro caiado, é bonito por fora, é podre por dentro. Mas a cruz, quem leva, tem que crucificar, tem que negar o seu próprio sentimento. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando você não quer carregar a cruz, existem soldados que te obrigam a levar. É aquele filho do cão lá no seu serviço que te persegue. É o soldado que está falando assim: carrega a cruz. Não quer carregar, carrega. É situações que fogem do nosso controle que nos fazem levar a cruz. Porque quando nós não queremos levar, o Senhor tem que levantar. Não estou falando o diabo, não. Eu estou falando o Senhor Deus, o eterno. Tem que levantar soldados para dizer: carrega a cruz. Sabe por quê? Só para que você venha aprender, ter o sentimento de Cristo, para que você então também venha ser ressuscitado com Ele, esteja nas regiões celestiais, experimentando de Deus. Você quer ver você vê o que é isso? Daquela esquina que Cirineu pegou a cruz, o pedaço da cruz, e andou até a outra esquina, era 50 passos. O que isso significa? Que daquele instante, contando 50 dias, haveria outra festa do judeu chamada o Pentecoste. A festa da colheita. Para nós os cristãos, a descida do Espírito Santo. Amém? Quem quer cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo. Eu estou falando cheio do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Carregue a cruz. Carregue a cruz. Tem pessoas que querem ser cheios do Espírito Santo, mas não querem crucificar, abrir mão dos seus sentimentos, das suas paixões, das suas cobiças. Eu fui 10 anos pastor titular. Eu conto nos dedos de uma mão uma pessoa que me procurou para um gabinete para falar assim: pastor, ora por mim, vamos fazer um tratamento espiritual porque eu tenho inveja. Não tem. É raro. Sabe, isso é uma coisa que permeia dentro da igreja. Parece que outras pessoas só se movem quando vê Deus abençoando o outro. E ainda chega diante de Deus: e por que o Senhor está abençoando ele e não eu? Estava desviado, sujo, amaldiçoado, agora chega que o Senhor já enche ele de bênção. Síndrome do irmão do filho pródigo. Quando vira para o pai e fala: esse teu filho aí gastou tudo que tinha, agora o Senhor faz festa. E o pai fala assim: aqui os cordeiros estão à vontade para você fazer quanto de festa você quiser, quanto de churrasco você quiser. Você não fez festa até agora porque você não quis. Agora, deixa eu receber o meu filho. Quando você tem inveja da graça de Deus sobre a vida do outro, você está com raiva daquele que está derramando a graça sobre a vida dele. É sentimentos que a gente tem que crucificar e fazer morrer, para que o nosso coração esteja limpo, para que a gente venha participar do Pentecoste de Deus, da descida do Espírito Santo. E aquela festa de Pentecostes se chamava festa da colheita. Eu quero te dizer, eu quero te desafiar você nessa noite: esvazie o seu coração de todo sentimento que não provém de Cristo, crucifica na cruz, faz morrer as suas paixões, as suas vontades, e o Espírito Santo vai descer sobre você, e você vai experimentar a maior colheita de toda a vida. Amém? Mas tem que carregar a cruz. Vou contar a última parte da história para orar por vocês. Já está lá Simão voltando para Cirene. Guardou aquela túnica manchada pelo sangue de Cristo. E ele, do jeito que ele veio imaginando todas as noites, de passar por aquele ritual do sacrifício, agora todas as noites de volta ele estava pensando: o que eu vou falar para minha família? Como que eu vou explicar? Quando chega lá na sua terra, lá no seu país, lá na sua cidade, lá na África,
A família toda esperando. O Simão, né? O Simeão. E ele entra dentro de casa e fala: eu preciso contar algo para vocês tremendo. E a mulher dele deve ter perguntado assim: você trouxe a roupa branca, manchada, pelo menos com um pingo do sangue daquele cordeiro, você trouxe? Ele: eu preciso contar algo para vocês. Aleluia. Ele vira para Rufo e fala assim: meu filho, conta você primeiro. Foi aceito pelo Sinédrio? Rufo abaixa os olhos, abaixa a cabeça e fala assim: me perdoa, papai. Eu não fui aprovado pelo Sinédrio. Eles não colocaram a mão no meu ombro. Eles disseram para mim que eu não servia. E como é que foi lá, pai? E ele foi contar toda a história da crucificação, a qual você ouviu no domingo. E ele contou, e ele falou assim: aquele homem era um homem justo. Aquele homem era o Filho de Deus. E Rufo, já estudando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, foi procurar e foi falar: é mesmo, papai? Ele derramou sangue enquanto estava andando, Aí ele foi lá no rolo do profeta Isaías: pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que mais, pai? E ele foi contando, e o menino foi vendo nas escrituras que aquilo batia como Cristo, o Filho de Deus que há de vir, queria de vir. E de repente ele fala assim: pai, onde está a túnica? Que o pai tira daquela mala aquela túnica. Adivinha qual foi a primeira coisa que Rufo viu? Rufo viu que lá naquela túnica, as mãos de Jesus estavam exatamente no ombro de Simão. Sua morte! Alábia canta. Serve para mim. Aleluia. Você sabe o que isso significa? Você sabe qual é a importância desse homem Simeão Cirineu? Quem sabe, queridos? Quem sabe? Aquele homem foi rejeitado por causa da sua raça, da sua cor. Os judeus são muito preconceituosos. Mas Jesus estava falando: eu aceito você. A gente tem uma tendência de pensar que é a gente que aceita Jesus. Mas não é não. A gente recebe Jesus, porque quem aceita é Ele a nós. Ele aceita a nossa vida. Quem se tornou Simão? Quem se tornou Rufo? Eu quero ler aqui rapidamente, para que vocês venham entender o que é o poder da aceitação, o que é o poder da cruz. Aleluias. Abre a sua Bíblia no livro de Atos. Aleluia. Atos capítulo 13. O nome daquele homem é Simão, ou também chamado em algumas partes da escritura de Simeão, porque Simão é o nome grego do nome Simeão, o segundo nome, o segundo filho de Jacó. A história diz que houve uma grande perseguição em Cirene, e aqueles homens saíram de lá por pregar o evangelho e foram para Antioquia. E lá fundaram a igreja de Antioquia. Olha só quem era um dos pastores da igreja de Antioquia. Ora, Atos 13:1. Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger. Na tradução, sabe o que significa isso? Simão o negro.
Simeão Níger, Simão o Negro. Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Sabe aquele homem que não queria levar a cruz, mas que foi obrigado a levar a cruz? Agora era um dos pastores de Antioquia. Não só um dos pastores de Antioquia, mas foi aquele homem que ungiu o apóstolo Paulo, o maior apóstolo de todos os tempos. Ele não somente, pastor Marcos, ungiu o apóstolo Paulo, mas ele também discipulou o apóstolo Paulo. Você quer ver o último texto que eu vou ler? Vai lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Aleluia. Romanos, capítulo 16. A partir do versículo 13. Eu vou ler somente um versículo para você entender que ele não era somente um dos pastores de Antioquia. Ele não foi somente aquele que ungiu a Paulo a missionário, mas ele também discipulava Paulo. A carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais importantes da Bíblia Sagrada, porque fala a respeito da nossa fé. E no capítulo 16 ele se dedica somente para agradecer os missionários da obra de Deus no mundo. Ele fala vários nomes e vai agradecendo. No versículo 13 ele fala assim: saudai a Rufo. Saudai a quem? A Rufo, eleito do Senhor, sua mãe, a quem tem sido para mim também uma mãe. Olha a intimidade de Paulo com Rufo. Ele falava o quê? Rufo, a sua mãe é também a minha mãe. Para mostrar para você que Paulo foi ensinado no começo da sua fé dentro da casa de Simão e de Rufo. Foi ali que ele aprendeu o Evangelho. Foi ali com aquele homem que a princípio rejeitou levar a cruz, que teve o seu sonho frustrado, mas a qual o Senhor o chamou. Foi aquele homem, foi aquela família que ensinou o apóstolo Paulo o que é a cruz de Cristo. Sabe o que é isso, querido? Eu só quero encerrar aqui e orar por vocês para dizer: não se preocupe se o seu sonho está sendo frustrado. Não se preocupe. Talvez você esteja olhando para o seu futuro e está falando assim: eu só vejo morte, eu só vejo tristeza, eu só vejo decepção. O meu sonho foi frustrado. Mas eu quero dizer para você que assim como foi com Simeão e foi com Rufo, os sonhos de Deus vão ser realizados na sua vida. Os sonhos de Deus, Ele só frustrou os seus sonhos porque Ele tem sonhos maiores para realizar. E quando você chegar nesse tempo, você vai louvar a Deus e dizer: graças que Ele interrompeu o meu sonho, porque o sonho que eu estou vivendo hoje é maior do que os sonhos que eu tinha antes. Fica de pé no seu lugar. Oh, aleluia. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Simão, o rejeitado. Simão, o africano. O negro. Quantas vezes ele foi discriminado, foi rejeitado, duvidaram da sua fé. Mas Deus não olha cor, raça, língua, nação. Deus conseguiu enxergar no coração de Simão um coração puro. Deus conseguiu enxergar em Simão um coração receptível para ser cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, eu quero desafiar você: seja cheio do Espírito Santo.
Seja cheio do Espírito Santo. Todas as vezes que você for confrontado a fazer morrer o seu sentimento na cruz, saiba que quando você faz morrer o seu sentimento, a sua carne naquela cruz, você também vai ser cheio do Espírito Santo, porque a palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos também vivificará o seu corpo. Aleluias. Quando você faz morrer os seus sentimentos, quando você carrega a sua cruz, você vai participar da festa da colheita, você vai participar de ser cheio do Espírito Santo, e nada poderá te resistir. Não importa se seu sonho foi frustrado, carregue a sua cruz. Não haja com os seus próprios sentimentos e com as suas próprias emoções. Carregue a sua cruz, que quando você receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes, for cheio de Deus, for cheio do Espírito Santo, você vai participar das colheitas. O seu nome vai ser lembrado. Há um livro no céu chamado As Crônicas, que tem o meu nome e tem o seu nome lá. Lá no céu tem um livro da minha vida e da sua vida, da minha crônica, das crônicas da minha vida. O que aconteceu no seu passado, querido, foi uma página que se passou. Enquanto você estiver vivo, ainda lá no céu, naquele livro, no livro das crônicas da sua vida, eles estão em branco ainda. E Deus quer escrever uma nova história, um novo tempo nas crônicas da sua vida. Eu não sei como é que está escrita a sua vida até hoje, lá nos céus. Eu não sei como é que está escrito, eu não sei como é que está o seu coração ao ouvir essa mensagem, mas eu quero aqui, como profeta de Deus, dizer para você: ainda tem páginas em brancos a serem escritos. E Deus vai escrever uma história tremenda na sua vida. Simão não imaginava que um dia o nome dele poderia estar aqui na Bíblia Sagrada, incentivando, motivando, desafiando a minha vida e a sua vida a carregar a cruz. Mas era isso que Deus tinha para ele, algo tremendo e grande. Deus também tem algo tremendo e grande para você. Pai, eu quero interceder, rogar, pedir pela tua igreja nessa noite. Abençoa o teu povo neste lugar, meu Deus amado, com toda sorte de bênção das regiões celestiais. Meu Deus, que o teu povo, Senhor amado, possa viver um novo tempo de Deus, um tempo, meu Deus amado, onde teu Espírito vai ser abundante. Meu Deus amado, teu Espírito, meu Deus amado, vai sacudir essa vida, e eles vão viver o Pentecoste do Senhor, a colheita de Deus. Talvez, meu Pai amado, muitos estão aqui como Simão, os seus sonhos foram frustrados. Talvez perguntando para o Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E hoje o Senhor traz uma resposta: conta os dias, conta os passos, porque eu, Senhor, derramarei um novo tempo na sua vida, escreverei nas crônicas dos céus uma nova história para você. Oh, aleluias! Abençoa o teu povo, oh, abençoa o teu povo, que cada um possa levar a sua cruz e possa viver o Evangelho da graça, da restauração e do poder. É o que eu te peço em nome de Jesus. Quem crê, aplaude o Senhor Jesus bem forte.